Então, pessoal, nesta videoaula com o slide de hoje, faremos uma revisão sobre os parágrafos da redação do Enem que nós estamos estudando, o parágrafo da introdução e os parágrafos do desenvolvimento. Lembrando que a introdução, que é o início da dissertação ou do texto dissertativo argumentativo, que é o que nós estamos estudando, é muito necessário que fique claro qual o assunto abordado no texto e qual a tese, ou seja, o ponto de vista que irá ser defendido. Então, o objetivo da introdução, dentre outras coisas, é demonstrar qual o tema ou assunto do texto e a tese, ou seja, a opinião, ponto de vista que será defendido. É a primeira parte do texto e, como eu já falei, é muito importante que ele seja bem feito e bem claro, para que quem leia o texto possa ter uma boa impressão da escrita. Como tem um ditado, a primeira impressão é a que fica. Então deve introduzir o tema através de uma informação, um fato do cotidiano, uma notícia, também pode ser um fato histórico, pode ser uma citação, um pensamento, enfim, uma forma de introduzir. Pode ser uma informação geral também, criada pelo próprio autor do texto, ele pode se valer de um recurso de citar alguém, trazer um fato histórico e assim por diante. Mas é obrigatório que inicialmente ele apresente o tema. Mas ele já sabe qual é o tema da redação. Mas é sua obrigação, ao escrever o texto, ou iniciar o texto, informar sobre o tema que será tratado. Outro assunto importante na introdução e que deve existir é a tese, ou seja, o ponto de vista. Lembrar que não é uma opinião, não deve ser na minha opinião, eu penso, eu acho. Não, deve ser em forma de uma ideia. Ao invés de dizer, por exemplo, eu sou contra o aborto, eu posso dizer em forma de tese, o aborto é algo que prejudica o bom desenvolvimento social. Então eu dei a minha opinião que sou contra, porém sem dizer em forma de opinião, mas em forma de tese, de ideia. Aqui nós temos modelos de introdução da redação do Enem, esta aqui sobre a educação de surdos. Veja que ela traz uma informação histórica da antiga Esparta, cidade grega, do período grego. Aqui ela fala um pouquinho das crianças deficientes que eram assassinadas. Aqui ela faz um paralelo com a modernidade, que a tal barbárie não acontece a ponto de assassinar as crianças por ter deficiências. Porém, nega-lhe aos surdos, no caso, que é o tema da redação do ano, foi feito esse texto, nega-lhes o acesso à educação. E o que é interessante é a tese que ela coloca. Por que isso acontece? Aí vem, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado. Então ela vai dizer, ela vai defender a ideia que o acesso à educação a surdos no Brasil, no ano em que foi feita essa redação, é complicado por dois fatores. O preconceito por grande parte da sociedade e a um Estado que não dá atenção à questão. O desenvolvimento, que é a segunda parte do texto dissertativo argumentativo, ele ocupa em torno de 50% do texto, ou seja, ele não pode ser menor do que a introdução ou menor do que a conclusão. Ele precisa ser maior do que estes. Por isso que costuma dizer em torno de 50% do texto. A gente costuma trabalhar, e nós estamos trabalhando nas nossas aulas, com a ideia de um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Agora, isso não é regra, isso não é, vamos dizer, mandamento, mas é uma sugestão que boa, porque você tem um desenvolvimento maior.
Então, na introdução, ou no na introdução eu fiz a parte introdutória, como eu disse, o tema e a tese, somente a tese. É agora no desenvolvimento que eu vou argumentar o meu pensamento. No caso, o texto citado anteriormente vai ser argumentado porque a questão do preconceito social e a questão da falta de atenção do Estado. Nós dividimos o desenvolvimento para as nossas aulas, para a questão didática das nossas aulas, em 2 parágrafos. O segundo parágrafo, já que o primeiro é a introdução, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Porém, ambos eles podem tratar a mesma coisa. A mesma coisa, sim, terem a mesma estrutura, a mesma ideia. No segundo parágrafo, eu vou fazer o quê? Eu vou comprovar a minha tese, a tese defendida na introdução, através dos argumentos. Isso pode ser feito de 2 formas. Primeiro, eu posso dizer quais as causas do problema e depois falar sobre as consequências desse problema, ou eu posso simplesmente defender a minha tese com os argumentos. Porém, se eu for fazer dessa forma, usar argumentos para defender a minha tese, não trabalhar com a ideia de causa e consequência, então eu vou primeiramente fundamentar a minha tese. O que é fundamentar a tese? É trazer uma citação de uma autoridade no assunto, um dado histórico, um dado, vamos dizer, de pesquisa, um fato histórico. Posso também trazer uma notícia, uma informação relevante e consistente e verdadeira sobre o fato. E depois que eu faço essa fundamentação, eu vou traçar um paralelo com a minha ideia ou com a tese e o tema que está sendo desenvolvido. Ou seja, em outras palavras, para simplificar, eu coloco, vamos dizer, um fato histórico, vamos dizer Revolução Francesa, por exemplo, falo sobre a Revolução Francesa ali e depois eu vou traçar um paralelo com aquilo, eu vou interpretar aquele fato e nessa interpretação, claro que eu não vou escrever eu acho, eu penso, não. Eu vou ligar as ideias, a minha ideia, àquele fato histórico. Eu estou fazendo análise do fundamento. Aqui nós temos um exemplo. Veja que inicialmente em azul aqui, ela cita a Constituição brasileira, ou a Constituição Cidadã de 1988, que garante essa educação inclusiva aos surdos, certo? Depois ela cita Aristóteles, que a política é para garantir felicidade aos cidadãos, e em vermelho, logo se verifica, ela vai fazer o quê? Ela vai interpretar esses fatos, tanto a Constituição como a citação de Aristóteles, ou seja, ela vai associar ao problema que está sendo desenvolvido na redação, na temática da redação. Em outras palavras, ela vai dizer que essa educação não acontece. Por quê que não acontece? Porque não há uma garantia do Estado e também não há uma cultura social para tal. Então, isso é fundamentar ou analisar o fundamento. Você deu o fundamento, no caso a Constituição e Aristóteles são os fundamentos, e em vermelho é a interpretação dele. É assim que deve ser feito o desenvolvimento, ou seja, deve ser feito uma dica. O terceiro parágrafo, ele continua o segundo. Às vezes você pode dividir o desenvolvimento em 2 argumentos. Eu vou defender 2 ideias. Lembra do que eu li lá sobre a educação dos surdos? Primeira ideia, de que a sociedade tem preconceito. E a segunda ideia, de que o Estado não colabora, não interessa por essa questão. Então, em um parágrafo eu vou ver a questão da sociedade do preconceito, naquele caso do texto. No outro, a questão política do Estado. Então, alguns optam por trabalhar com a ideia de causa e consequência, e o segundo parágrafo trabalha com a causa e o terceiro com a consequência. Outros optam pela ideia de reforçar o segundo parágrafo do texto,
que é o desenvolvimento, eles argumentam, e no terceiro continuam a argumentação. Seja como for, no nosso caso que estamos falando, segundo e terceiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro é o desenvolvimento do texto. De novo, repito, tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo, ele deve ter uma fundamentação, que são provas, provas históricas, provas de estudiosos, de autoridades, enfim, deve ter provas que fundamentam o pensamento seu ou a sua tese, e depois você vai analisar essas provas ou analisar esses fundamentos. Pode ser um fato histórico, uma citação, como sempre a gente fala. Aqui nós temos alguns exemplos e um resumo do que deve ser escrito. No primeiro parágrafo, tema, que é a informação sobre a proposta da redação. Essa informação pode vir em forma de uma notícia, de uma pesquisa, de um fato histórico ou informação criada por você mesmo, uma informação geral. Depois do tema, ainda no primeiro parágrafo, eu escrevo a tese, ou seja, é a minha opinião em forma de ideia, que pode ser também uma pergunta retórica. Por exemplo, algum dia haverá solução para esse problema no Brasil? Foi uma pergunta retórica. É claro que não é para ninguém responder, é para você desenvolver sua ideia. No segundo parágrafo, eu vou desenvolver o argumento, é o desenvolvimento. Eu vou trazer um fundamento, que pode ser também uma notícia, uma citação, um fato histórico, uma pesquisa. E depois do fundamento, eu vou interpretar esse fundamento. Quer dizer, eu vou ligar essa ideia, esse fato, essa pesquisa, esse dado, essa notícia, com aquilo que eu estou defendendo, com a minha tese. Terceiro parágrafo, da mesma forma que o segundo. Pode ser uma continuidade ao segundo, pode ser um outro olhar defendendo um outro argumento. Aí vai depender de como você também fez a introdução. Aí nós temos exemplos, e é isso, pessoal. Então isso é um resumo para que os alunos possam situar naquilo que já foi estudado e possamos dar continuidade na próxima aula com o quarto parágrafo, ou seja, a conclusão do texto. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.